Quarta-feira, 4 de abril de 2018, 20 horas e 47 minutos. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero fazer um vídeo nessa noite e eu quero intitular esse vídeo sobre desmitificação do diabo da Bíblia, também conhecido como Satanás e Lucifer. Segundo o conceito teológico que nós temos do diabo da Bíblia, é que ele é o rival de Deus. Isso é uma mitificação. Então, demanda vários vídeos para poder dar um esclarecimento um pouco mais extenso, mais amplo nessa situação, nessa decodificação desse elemento, esse ser, essa divindade chamada Satanás. Mas, teoricamente, eu quero falar da primeira base, a primeira instância, a primeira fundamentação e desmitificação dessa divindade chamada Lucifer, Satanás, Diabo, Pai da Mentira, etc. e tal. Lembrando que há diversos desdobramentos ideológicos para esclarecer este elemento. Eu vou dar aqui o fundamental, a base. E depois da base nós podemos ampliar então outros polígonos, digamos assim, literal, ideológico desse elemento, dessa divindade chamado Satanás lá na Bíblia mitológica, na Bíblia lendária, Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? O conceito que o cristão, o conceito que o católico, o protestante tem do Satanás e do diabo, do Lucifer, do príncipe das trevas, do dragão do Apocalipse, é que ele é um rival de Deus, porque ele caiu do céu e se rebelou contra Deus. Isso é uma mentira. Então, até agora, isso era uma realidade mitológica dentro da Bíblia lendária. Agora vai cair até a verdade lendária, a mitologia, a mitificação vai cair, porque chegou o tempo já determinado para se desvelar e se revelar as coisas que estavam ocultas dentro das lendas, dentro da mística, dentro da religiosidade. Então, o meu papel é trazer a desmitificação dessas lendas e trazer esclarecimento com mais profundidade. E a primeira instância, a primeira base é dar os esclarecimentos primários, para poder começar a ter um entendimento, uma compreensão. Então lá na Bíblia diz que o Lucifer, o Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, diz que era um anjo de Deus que habitava lá as regiões celestiais, era o regente de louvor em algumas teorias, e ele se rebelando contra Deus porque se corrompeu o seu interior, segundo alguns dados lá da passagem da Bíblia. Diz que ele se corrompeu o seu interior, segundo Ezequiel lá, e diz que caiu, porque corrompeu a sua formosura, o seu interior. Então, mas isso aí é uma lenda. E na realidade, não existe esse diabo da Bíblia. Ele não existe dessa forma. Mas nós notamos no cotidiano, no dia a dia, que há uma oposição astral muito grande na vida do ser humano, na vida principalmente de um servo de Deus, de um cristão, de uma pessoa religiosa. Ele nota que há uma adversidade muito grande que gladia no mundo espiritual contra a vida dele, trancando os caminhos, fechando as portas, lutando, fazendo oposição até dentro da sociedade, através de pessoas da sociedade. O cristão consegue notar essa condição astral de uma forma negativa muito grande, até mesmo de uma forma de oposição muito grande. Então há um gladiar, na verdade, no astral, que reflete no plano físico, no cotidiano de cada ser, a força negativa que é dado na Bíblia como que é o diabo, o Lucifer, o príncipe das trevas, o Satanás. Mas a questão não é se ele tem essa força, se há um ser que exerce essa força negativa, que resiste, que luta contra o povo de Deus. A questão não é essa, isso existe realmente. Essa forma existe realmente, essa energia que luta, essa consciência e várias milhões de consciência que luta contra o povo de Deus, isso existe, é real. O questionamento não é esse.
Se há uma luta e se há uma oposição, se há um ser que luta contra. Esse não é o questionamento aqui. O questionamento é tratar o status de ofício que ele adquiriu através da Bíblia lendária, que é uma mentira, na verdade. Agora, existe os demônios, os satanás? Existe sim, mas não da forma como a Bíblia expõe. Não da forma como é crido pelo povo, através da crendice, através da humanidade religiosa. Não é daquela forma. E eu quero tratar a raiz, que é o fundamento de tudo isso, para nós poder compreender outras coisas mais elevadas. Porque se nós não compreender quem é esse diabo e qual que é o ofício dele, como que ocorreu a manifestação dele, então nós não vai compreender mais, o restante da teologia vai ficar complicado. Então esse vídeo tem o intuito de quê? De te dar o esclarecimento. Que existe sim uma força negativa, que são os espíritos malignos, os espíritos de oposição, os espíritos imundos, que é dito, os demônios, os satanás, propriamente dito, mas que não está real o fato narrado da sua história. E é nessa síntese que eu quero trabalhar, eu quero tratar e esclarecer para você nesse vídeo. Para mim, o profeta Elias de Campinas, existe o diabo? Claro que existe, é óbvio. Nós notamos no decorrer do dia a dia que existe uma força que gladia contra a nossa vida no astral, gladia contra os nossos planos, nossos projetos, nos tentam diariamente para nos afastar de Deus. Isso é óbvio, isso nós sentimos. Então essa força que existe não é uma força, digamos assim, inexistente, abstrata, não, é uma força real. Isso qualquer ser humano, qualquer filho de Deus já notou, que existe uma interação até mesmo nas pessoas, através delas, sei lá, fazer uma conexão, pelo que nós entendemos, que o comum entende, que o demônio faz uma conexão com as pessoas para atrapalhar a nossa vida. Isso é uma realidade, não tem como se negar esse fato. Mas a questão é como é tratado esse tal ser lendário aí, chamado diabo, Satanás, o Lucifer, a antiga serpente, o dragão e tal. O esclarecimento é o seguinte: o Satanás, que nós conhecemos, que é essa força que nós sentimos de oposição, não é o ser descrito lá na literatura, que se rebelou contra Deus no céu, que estava numa dimensão celestial, se rebelou contra Deus e agora ele é inimigo de Deus e é inimigo do povo de Deus. Na verdade, ele é inimigo de Deus em tese. E na verdade, ele é inimigo teórico do povo do eterno. Mas ele não é, como dito lá, que ele é o adversário de Deus. Ou seja, como ele compete com Deus. Isso que eu quero esclarecer. Esse é o fundamento primordial de toda a fundamentação religiosa da verdade. Isso é o primordial. Sem esse conhecimento fica difícil da gente compreender as grandezas. Se nós colocarmos que o diabo se rebelou contra Deus e hoje ele é o adversário de Deus, então nós poderíamos dizer, segundo essa teoria, que Deus tem um sócio ou um rival a nível de Deus. Seria um outro Deus que gladeia pela divisão do reino de Deus, o reino do Criador. Isso não é verdade, isso é mentira. Ou por que, profeta Elias, isso é uma mentira? Porque é uma mentira. Deus não tem nenhum equivalente a ele, nem que seja semelhante a ele, nem que gladie contra ele para tomar o reino dele. Isso é uma mitificação. Na verdade, esse diabo que nós compreendemos, ele luta contra o reino dos homens de Deus. E o que é o reino dos homens de Deus, profeta Elias? É o governo das nações. Essa é a fundamentação mais profunda para nós entregar o ofício desse ser lendário chamado diabo. A luta do diabo não é contra o Criador, contra Deus, mas sim contra a criação de Deus, o homem, contra os profetas do Eterno. Então Deus não faz guerra contra o diabo, pelo contrário, o diabo é um servo de Deus. Para quê? Para peneirar Israel, para sabatinar Israel, para competir com Israel, para receber governo de Deus e para entregar governo de Deus. Ou seja, em que sentido?
Digamos que Deus tem uma cidade. Todas as cidades são de Deus. Mas digamos que Deus pega uma cidade e vai entregar ao povo dele, aos profetas. Então, um ser que é esse lendário que nós conhecemos como diabo, que é essa força, essa energia que nós sentimos na prática cotidiana, essa energia e esses seres astrais, que são os demônios, os espíritos, e o próprio Satanás, que nós sentimos pela energia dele, pelas oposições, ele vai fazer uma guerra contra Deus. Não, contra o povo de Deus. Ele não tem poder para fazer guerra contra Deus. Pelo contrário, Deus destina ele para fazer guerra contra o povo. Em que sentido? Para que Deus faz isso? Para sabatinar o povo. Para ver se o povo está em condições de adquirir posses. Porque quando Deus entrega uma posse, Deus não entrega um carrinho. Deus não entrega uma cidadezinha, um terreninho. Quando Deus vai fazer uma intervenção para entregar, Deus entrega a cidade, nações, reinos, coisas extraordinárias. Não que Deus também não está na entrega de uma chave, de uma casa, de um carro, que seja, de um bem pequeno. Não que seja isso. Mas quando há uma intervenção maior de Deus, Deus entrega reinos, impérios e coisas astronômicas. Mas para Deus entregar uma cidade, primeiro Deus vai sabatinar o povo dele. E quem vai ser o agente de sabatina, o agente de purificação, o agente de competição para moldar caráter, para moldar a performance, para moldar a psique dos profetas do Eterno e do povo do Eterno que vai entrar nessa herança? Numa grande herança, eu estou dizendo. É esse ser que é chamado por nós de diabo. Então, se é o Eterno que determina ele vir contra a nossa vida, para nos sabatinar e para competir, porque qual a legalidade que ele tem? Competir. E se ele vencer, ele toma a cidade. Isso acontecia lá no texto lendário lá da Bíblia, lá fala claramente que os israelitas faziam guerra contra os ismaelitas, contra os amalequitas, contra as nações sírias, os persas, a Média, a Pérsia, etc. Então, a Mesopotâmia, o Egito. A guerra era na seguinte condição: se o povo do Eterno obedecesse a palavra do Eterno, eles fariam guerra contra os seus inimigos, venceriam e tomariam as suas posses. Porém, se o inimigo vencesse o povo de Israel pela rebelião do povo de Israel, então os inimigos tomavam conta e as posses das riquezas, dos reinos, dos impérios. Então, essa é a síntese da desmitificação do diabo. Esse diabo que existe, segundo o que nós conhecemos pela prática. Depois tem outros desdobramentos para esclarecer ele, porque demanda assuntos de vários vídeos, para poder esclarecer com mais detalhe. Mas aqui eu quero dar uma introdução. O diabo, digamos lá, o diabo lendário da Bíblia, que nós sentimos no cotidiano pela experiência, ele é chamado, na realidade, tá? Segundo a minha cabala, de o Deus das nações. E tem um outro desdobramento, que aquele diabo da Bíblia também não vai ser esse Deus das nações, vai ser tem outra codificação. Mas vamos falar por base, por etapa, para você ir tirando os véus aos poucos. Numa primeira interpretação e desdobramento ideológico, esse diabo, que é o que nós sentimos de oposição cotidiana, pela prática empírica, pela experiência, esse diabo, ele é um servo de Deus, e ele não é aquele que se rebelou contra Deus no céu. Aquilo ali é uma mitificação, é mentira. Aquilo ali vai caber dentro de um outro desdobramento literário, essa história. Existe realmente essa história, mas é para um outro vídeo. E não cabe dentro do que é cotidiano real que nós percebemos, a percepção nossa. O diabo da verdade, que é esse que nós percebemos pela luta, pelas retaliações que nós sentimos no cotidiano, é esse. Vamos falar desse diabo que nós sentimos, o empírico, o que é real. Ele é o diabo? Teoricamente ele é o diabo, ele é a oposição, é o adversário. Mas ele caiu do céu? Mentira, ele não caiu do céu. Ele já foi criado pelo Eterno aqui embaixo na terra. Ele é chamado também de a potestade do ar, ou seja, são espíritos, seres atômicos que se movimentam à velocidade do som, a uma velocidade de quase 4.000 km por hora. Então, um anjo, que é chamado como uma dessas potestades, digamos um desses demônios, segundo a mitologia que nós aprendemos da Bíblia, um demônio, um ser caído desse, um espírito desse aí, de um deus pagão, pode se locomover, por exemplo, do Brasil a dentro de Nova York em fração de segundos.
E o sistema tecnológico que eles têm é extraordinário. São em 3 dimensões, em quinta dimensão, sétima dimensão, etc. A audição deles, a visão deles é de ultravioleta, raio-x, ultrassonografia, etc. e tal. Tudo que você viu disponibilizado, que eles criaram, os deuses que criou e desenvolveu toda a tecnologia atual do mundo. Tudo que você olhar, por exemplo, uma câmera, um exemplo, um telescópio. Um deus pagão tem a visão de um telescópio. Se ele quiser, ele vê daqui do Brasil, lá dentro dos Estados Unidos. Um deus pagão tem uma visão como de uma tecnologia de uma câmera que ouve a quilômetros de distância. Eles conseguem, por radiofrequência, puxar uma voz no espaço. Então toda essa tecnologia que materializou foi desenvolvimento tecnológico dos deuses pagãos, que é conhecido por nós como o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, esse é o grande fato. Deus tem um inimigo? Não. Deus não tem inimigo, senão ele deixa de ser Deus. Deus criou um inimigo, um adversário, uma oposição para o seu povo. Logo, o diabo está abaixo de Deus, não é inimigo de Deus. O diabo é um agente de Deus, um servo de Deus. Então, de uma forma mais sutil, quando você blasfemar contra o demônio, teoricamente você está blasfemando contra Deus. Porque se o demônio veio é porque Deus mandou. E se você blasfemar contra o demônio, você vai estar blasfemando contra quem? Quem o enviou. E quem enviou o demônio? Foi Deus. Então, os espíritos, que também não são demônios, na verdade. Isso é só um código, é um título. Eles são deuses pagãos. Ou seja, anjos caídos, digamos assim, dentro daquela teologia, mesclando a teologia e a teoria do diabo da Bíblia e o que é a realidade. São deuses pagãos, são principados, potestades, governos, senhorios, tronos que estão disponibilizados sobre todo o espaço terrestre, sobre toda a terra. Então, o diabo da Bíblia é uma farsa. Ele não caiu do céu, ele não foi criado com Deus e depois se rebelou contra Deus, não. Deus criou os deuses pagãos e disse assim, vocês são deuses. A missão de vocês, desenvolver tecnologias. A missão de vocês, desenvolver educação tecnológica, científica. A missão de vocês, desenvolver a educação pedagógica. A missão de vocês, criar cidade. Curtam à vontade o vosso reino. Porém, vocês têm um tempo determinado para colher o que vocês plantou. Lembre-se de que vocês são donos das cidades que vão criar. Donos não, administradores. E num tempo ideal, oportuno, essa cidade vai ser dos herdeiros, que são os filhos da casa de Israel, os ancestrais do verdadeiro pai Abraão, que é uma codificação do lendário Abraão da Bíblia. Então acredito que está dando para você ter um entendimento mais profundo da realidade. Esse diabo que caiu do céu é uma lenda, uma falácia, uma mitificação. Ah, mas tem uma explicação então por que a Bíblia está citando que ele era um anjo de Deus e que tem uma explicação. Muito coerente, muito profunda, muito científica. Mas não dá para falar nesse tempo agora, tem que ser falado num outro vídeo porque é um assunto extenso. Mas eu quero que você compreenda o que é a realidade, para ser um primeiro passo fundamental para eu te introduzir depois numa outra condição, em um outro nível de entendimento, de um outro desdobramento sobre esse ser lendário que é chamado de diabo, que na verdade existe. Mas existe de uma forma, ele tem um outro ofício, tem uma outra origem, que não é essa da Bíblia, que não é essa da teologia. Mas, profeta Elias, como que você sabe dessas coisas? Porque eu sou o profeta Elias, meu querido. Por isso que eu sei. Eu estou conectado ao eterno, eu estou conectado ao astral, eu estou conectado à globalização. Por isso que eu sei das verdades que são ocultas. Por isso que é profeta. Profeta é porque ele sabe das coisas que ninguém sabe. Ele recebe do astral, ele recebe do eterno, de outra dimensão, o entendimento, a compreensão científica, a coerência, a condição de uma revelação mais lúcida, mais clara do que a realidade. Então, mas por que a Bíblia falou então que ele era um ser? Isso é um desdobramento literário que tem que ser feito numa outra ocasião, como eu estou te explicando. Mas você tem que saber a realidade para não ser enganado.
Você pensa assim, Deus tem um opositor. Deus não tem oposição. Deus, o Eterno, que na verdade não é Deus, também é um título. O Eterno, o Criador do Universo, é o Criador do bem e do mal, das trevas e da luz, do reino das almas animal e do reino das almas divina. Ele é Criador dos profetas e dos deuses pagãos, dos espíritos. Então o que há de oposição? Há uma oposição e dois reinos. Qual o reino? O primeiro reino é dos profetas. É o reino de Adão Cadmon, do homem primordial. Adão Cadmon tem o reino e o governo do mundo, da terra. A oposição de Adão é o quê? É a serpente, é o Satanás, é o Lucifer. Esse Lucifer não é aquele da Bíblia. É esse que nós sentimos no cotidiano. Essa oposição, essa luta que nós temos. Ele é um ser de verdade? São seres atômicos? São. São anjos caídos? Teoricamente. Mais ou menos nesse mesmo perfil. Não da forma que a Bíblia está falando. Eles não são oposição de Deus. Eles são oposição dos profetas. Oposição dos servos de Deus. Então eles são agentes do Eterno. Criado pelo Eterno, não lá no céu, criado aqui na terra. Criado aqui na terra embaixo, no espaço aqui embaixo. Ou seja, até nos ares aqui de baixo, não em outras dimensões mais elevadas. Eles são criados aqui, são potestade do ar e vivem na terra, administram os reinos da terra, desenvolvem as tecnologias na terra. Eles competem contra os homens de Deus para gladiar reinos na terra. Ah, profeta Elias, mas e os anjos de Deus? Existe? Aproveitar esse gancho e vou falar, mexer num assunto totalmente polêmico. Quem são os anjos que ficam lá adorando a Deus no céu? Primeiro que o céu bíblico também não existe, é uma teoria, é só uma lenda. Existe uma dimensão que não é da forma que você aprendeu. E não existe anjos com Deus lá na 10ª dimensão. Os anjos de Deus, que a lenda bíblica fala, estão na terra. Eles vivem de tempos em tempos, morre, nasce de novo, morre de novo, eles estão aqui na terra. Lá com o Eterno, na luz, na alta luz, na luz densa, não existe nenhum ser, nem um fantasma, nem um anjo, não existe isso aí com Deus. O que Deus fez está tudo aqui, manifesto na terra. Então, quem são os anjos de Deus então, profeta Elias? Os arcanjos são os profetas do Eterno. E aí existe uma hierarquia que depois eu dou um pouco mais de esclarecimento, mas vou dar só uma pequena introdução para você. O que é a arca lá dentro da Bíblia? É o local onde era colocado dentro do tabernáculo, e disse lá no livro de Deuteronômio que a voz do Eterno saía de cima do propiciatório, do meio da arca, dos querubins. A voz do Eterno saía como um alto-falante de dentro daqueles 2 querubins, ou seja, 2 testemunhas. Então, o que é um arcanjo? Segundo a teologia do profeta Elias, um arcanjo é aquele que ouve entre a arca, ou seja, a arca é o objeto simbólico do pacto, aonde estão as testemunhas de Deus. Ou seja, Deus fala no meio dos 2 querubim da arca. Se você pegar aqueles querubim e pegar a parte... Você pegar um cérebro humano, tem 2 partes, não tem? Aquilo ali é uma simbologia, segundo a minha teoria, de 2 querubim, onde Deus fala dentro, no meio daqueles 2 querubim, ou seja, no meio do cérebro humano, dentro da cabeça, dentro da psique do homem, Deus fala. Então, uma das simbologias é que um arcanjo é aquele que tem uma mente como uma arca, que é aquele que ouve o Eterno. Então, quando ele ouve o Eterno, ele é um arcanjo, porque ele traz em si o dom de uma arca simbólica. Ou seja, ele ouve Deus, então ele é como a arca do pacto lá da Bíblia, e ele vai ter como que se fosse 2 querubins, ou seja, as 2 partes cerebral, ele vai ter a intuição de perceber e ouvir a voz de Deus, entender uma mensagem de uma outra dimensão. Esse é um dos desdobramentos literários para essa introdução. Tem outros e outros e outros. Eu não posso falar tudo de uma vez, vou falando por etapa.
Então, o que é a Arca do Pacto? Aonde consiste em ter dentro dela a lei divina, que era ali o livro que estava dentro da arca, os pães da proposição, ou seja, a sustentabilidade de Deus, as varas de Arão que foram colocadas sobre a arca ali para ter o que? A revelação de um ministério das tribos e o ministério do reinado, do governo do Eterno sobre um povo. Então a arca continha todos os elementos e mais as duas testemunhas, que eram dois querubins talhados em talhado de ouro em cima. Então uma das simbologias que esses dois querubins é a mente do profeta, do vidente que ouve o Eterno. Porque você pode ouvir um monte de voz, você pode ouvir um monte de deuses, um monte de espíritos, um monte de pessoas. Você pode ouvir por telepatia diversas coisas, mas para você ter todos os elementos que continha naquela arca simbólica do pacto, você tem que ser e estar no caráter, no ofício de um profeta do Eterno. Existe algum profeta, Eterno, que está no teu caráter, que está no teu ofício, que recebeu a tua revelação, que já está em plena performance de um ministério profético? Até agora não. Eu tenho o papel e a missão de levantar os profetas do Eterno. Se você ver lá na Bíblia, está escrito que o profeta Elias fez uma grande guerra. Ele faz guerra contra reinos, ele chama a nação de Israel inteirinha para um pacto, ele desafia todos os adversários do Eterno, e ele é o que monta uma universidade de profetas, e é ele que consagra os profetas. Então não existe nenhum outro profeta que tenha a minha revelação, que tenha a revelação do Eterno maior do que a que eu tenho. E os profetas que serão levantados depois terão que chegar a mim para poder receber a orientação, a consagração e o levantamento ministerial de profeta na vida deles. Então está comigo toda a revelação, está comigo todos os mistérios do Eterno. Então eu estou passando por etapa para vocês algumas informações importantíssimas. Ah, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia é um gibi, meu amigo. Você é um tolo que insiste em não ouvir um profeta do Eterno? Você está lendo um gibi lendário montado pelos templários, pelos deuses pagãos, pelo clérigo do antigo Vaticano, da antiga igreja lá de Roma, da Grécia antiga, da Itália. E você está lendo um gibi lendário e quer debater, falar que tem Deus. Você não tem Deus coisa nenhuma. Quem fala com você é os espíritos pagãos, os espíritos enganadores através de uma lenda. Ah, mas Deus falou comigo. Deus falou com você coisa nenhuma. Quem está falando com você é os demônios. Mas e a obra de Deus? Então na terra a obra de Deus vai se revelar agora. Até então, quem trouxe a obra do Eterno por meio das sombras, por meio dos códigos, por meio de uma codificação alegórica, lendária de véus, de filtro, foi Edom. Edom é o cristianismo, é o judaísmo atual, é os templários, é o rabinato judaico, é o clérigo protestante, é o clérigo papal. Eles são os Edom, o edomita original, os amalequita, edomita numa grande família universal. E trouxeram para o povo do Eterno que estão em cativeiro ideológico e etc e tal, trouxeram as sombras. Mas quem vai trazer a realidade da 10ª dimensão para a Terra? Só o profeta Elias. Eu estou aqui e estou trazendo para vocês a introdução básica. A básica introdução das realidades. Então, tá aí para vocês. Os espíritos sopraram aqui o vento para cortar um pouco o áudio, mas o Eterno segura os ventos aí para poder concluir aqui. Quando você deixar de crer no gibi chamado Bíblia Sagrada e ouvir o profeta Elias de Campina e estudar toda a minha documentação, você deixará de ser um idiota religioso, seguidor dos deuses pagãos. Essa é a grande realidade. Ah, profeta Elias, você está sendo muito radical, está sendo até antiético falar dessa forma grotesca. Às vezes você vai ter que levar uma pancada e uma paulada para você acordar do seu sono da religiosidade, da sua ignorância. Você acha que você conhece alguma coisa, você tem alguma verdade. E não tem, você só tem uma sombra de uma verdade. Então, esse vídeo é para despertar o seu cérebro que está mortificado pela história do gibizinho da Bíblia que você leu.
Óbvio que eu não posso desprezar a Bíblia, não posso desprezar a religião, nem os edomitas, nem Edom. Edom fez um grande papel fundamental de trazer a introdução do que está no astral. Mas a revelação plena está comigo. Você vai ter que me ouvir, querendo ou não, suportando ou não. Se você quiser a sua libertação, você vai ter que ouvir o profeta Elias de Campinas. Fiquem todos com muita shalom. Espero que eu tenha sido esclarecedor aí na desmitificação do diabo, do Satanás, do Lucifer, que na verdade diz o povo que ele é o inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, Deus está acima de tudo. Deus é o todo, o soberano dos mundos, o poderoso, o criador dos céus e da terra, o criador do universo. Tudo está sobre os pés dele. Os deuses, os principados, potestades, senhorios, tronos, governo, homens, profeta, tudo está debaixo dos pés do Eterno. Ele está sobre o reino do mundo. Ele está sobre o todo. Então, fica aí para vocês essa introdução importante. O diabo não é inimigo de Deus, é seu inimigo. E você vai ter que vencer ele, vai ter que lutar para vencer os seus limites, as suas debilitações. E quem vai ser o instrumento para forjar você vai ser os profetas do Eterno, e também em vários momentos vai ser o diabo. Vai ser esse diabo que você conhece, essa força, essa energia que você sente, que trava os seus caminhos, que luta, que fecha as portas. É essa força aí que Deus criou para te forjar. E não tem para onde você correr. Fiquem todos com muita shalom. Estou aqui no Terminal Metropolitano de Campinas, rodoviária de Campinas ali atrás. Uma visão para vocês aqui. Um local bacana, interessante. Tenho usado esse local aqui para gravar uns áudios, uns vídeos, e é um local bacana. Então tá aí para vocês um pouco da visão aí panorâmica de Campinas. Fiquem todos com muita shalom. O Eterno vos abençoe e vos ilumine o vosso caminho.